A euforia chegou. Isso quer dizer que o varejo vai entrar babando nas criptos nesse momento. Essa vai ser a nossa oportunidade de multiplicar dinheiro de uma maneira muito agressiva a partir de agora. Olha só, se você acha que ativos já performaram bem, você não vivenciou ainda uma altcoin season. E pode ter certeza que existem vários ativos que eles vão performar infinitamente melhor do que o Bitcoin nesse momento. Saiba que daqui para cima, meu amigo, o jogo não é do Bitcoin. Se você está procurando como multiplicar o seu dinheiro dentro de cripto, o jogo agora não é do Bitcoin. Temos outros ativos para a gente poder olhar e para a gente poder investir, para que a gente consiga realmente surfar a altcoin season. Altcoin season é um dos movimentos mais exponenciais que acontecem dentro das criptos e é aquele movimento que deixa vários adolescentes milionários porque investiram em uma moedinha de cachorrinho, beleza? Na nossa análise de hoje eu vou te explicar como que eu estou jogando esse jogo nesse momento e como que você também pode se posicionar, sabendo já que o jogo não é do Bitcoin. Bom, Gui Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, quando a gente avalia ali o Fear and Greed Index, que é um indicador que vai pegar as publicações ali na internet, o que as pessoas estão falando nesse momento? A gente começa a ver que entramos dentro de uma fase eufórica, tá? Uma fase onde todo mundo está acreditando que a alta ela vai ser infinita. Aonde as pessoas começam a pegar financiamento, dinheiro emprestado para poder injetar dentro do mercado, porque acreditam que essa é uma grande oportunidade. Sim, ela é uma grande oportunidade, desde que você não faça essas besteiras de pegar financiamento, por exemplo. Mas entendendo que nós estamos dentro de uma fase eufórica, aqui não é o momento de você vender. O momento de vender vai ser quando a gente estiver realizando lucro com os maiores investidores. E eu vou te mostrar isso na nossa análise de hoje. Mas eu quero que você entenda que esse início da euforia aqui já está fazendo com que o varejo ele chegue no mercado. Se o varejo ele está chegando no mercado, significa que a gente tem dinheiro entrando na mesa. Olha só. Quando a gente acompanha ali o número de inscritos em canais globais que falam sobre cripto, a gente já está vendo o número de inscrição aumentando de uma maneira agressiva. Isso daqui é um dos grandes sinais que a gente tem de entrada do varejo, porque afinal de contas, se você está se inscrevendo num canal sobre cripto, um dos fatos é porque você não conhecia aquele canal, mas o maior fato é porque você está procurando aprendizado sobre cripto agora. Porque agora você quer acompanhar cripto. Esse é um grande sentimento do varejo. Entendendo que novos players estão chegando aí, a gente sabe que tem dinheiro fresco na mesa. Não só o número de inscritos, mas como o número de views também dentro do YouTube está aumentando. Ou seja, muitas pessoas agora estão querendo saber sobre cripto. Olha só. Bitcoin rompeu o seu all-time high. Esse rompimento do all-time high é o que faz com que a mídia comece a publicar sobre Bitcoin. O que vai fazer com que saia até no Jornal Nacional, sei lá em qual jornal que isso vai sair. Ou até mesmo uma manchete dentro do The New York Times. Saiba que isso vai trazer aquelas pessoas que não investiam em cripto para dentro. Essa entrada desses investidores traz muito dinheiro na mesa. E entenda, esses investidores, eles não entendem de finanças de investimento, muito menos de cripto. Eles só vão colocar o dinheiro deles ali para dentro porque o seu vizinho está fazendo dinheiro ou porque players mais maduros estão fazendo dinheiro. Esse é o nosso famoso movimento eufórico, né? Sem contar que hoje todo mundo vai para o trabalho e fala para o seu colega de trabalho que investe em cripto. Afinal de contas, você está no lucro, o Bitcoin está em all-time high, então você se sente uma pessoa extremamente inteligente. Com isso, você começa a compartilhar com seus amigos. E aí o seu amigo, ele vai comprar. Bom, quando a gente olha ali para termos de pesquisas dentro do Google também, a gente consegue ver que está elevando esses termos de pesquisa. Só que eu quero que você observe que dentro dessa análise social que nós estamos fazendo, a gente ainda está em patamares extremamente baixos quando a gente compara, por exemplo, com o ciclo passado.
A gente sabe que o varejo ele pode chegar de uma maneira muito mais agressiva ainda do que a região que nós estamos. Isso daqui é apenas o começo de uma fase eufórica, tanto em inscrições dentro do YouTube, quanto em visualizações também. Olha só, o número de views dos canais de YouTube pode subir de uma maneira muito mais agressiva ainda. E também até as pesquisas sobre o Bitcoin. Uma das grandes chaves que nós temos aí, que é uma grande oportunidade para nós, é investimentos em Ether. Porque quando a gente olha as pesquisas por Ethers, elas ainda não começaram a subir. Olha só. Essas pessoas que elas estão chegando agora, elas não vão ficar satisfeitas em investir somente em Bitcoin. Porque elas vão acreditar que Bitcoin está caro. Elas vão acreditar que não dá mais para ficar rico com Bitcoin. Através disso, elas vão começar a pesquisar qual que é o próximo Bitcoin. Qual que é a próxima cripto que vai estourar. E o que elas vão encontrar é que a segunda maior cripto é o Ether. É assim que funciona capital rotativo. Depois que elas investirem em Ether, elas vão procurar pelas altcoins. Depois elas vão descobrir o que é meme coin, GameFi, NFT. Muitas pessoas nem sabem ainda o que é NFT. Nem tiveram a coragem ainda de investir em NFT. Mas saiba que isso vai acontecer no final do ciclo. A gente vai ter a nossa NFT Season. Um dos fatos da gente ter o foco saindo do Bitcoin é esse. O segundo fato é porque os investidores mais antigos, eles já investiram em Bitcoin, sabe que Bitcoin veio de lá dos 16 até os 80 mil dólares, agora eles começam a buscar outros ativos, tá sabendo que tem ativos mais interessantes e que ainda não tiveram performance, por exemplo, como Ether. Entenda que esse momento que nós estamos vivenciando, esse momento eufórico aqui, não é um momento de saída do mercado. Não é o momento de você se livrar das suas posições, porque é muito comum que a gente fique subindo, consolidando, subindo, consolidando, subindo. É comum que o mercado ele vá durante um período dessa maneira mais agressiva e mais lá na frente ele venha entregar um pullback. Ou se a gente estiver vivenciando a nossa bull run ali, que é a subida agressiva, né? Se a gente realmente entrar dentro dessa última fase do ciclo, a gente pode subir de uma maneira mais agressiva, com pequenos pullbacks ao meio do caminho. Mas saiba que nesse momento aqui eu já nem olho mais para Bitcoin, já não é mais o meu grande interesse investir em Bitcoin. Como eu te falei, o capital ele está rotacionando nesse momento. Um dos ativos que eu investi lá atrás e que agora também já nem começa a ser mais o ativo que eu olho tanto, porque eu acumulei exatamente a quantidade que eu queria de Ethers aqui dentro dessa zona, dentro da zona após a capitulação. Quem me segue aqui no canal sabe que nas últimas semanas eu falei muito forte sobre Ether, uma das calls mais claras que tinha na nossa frente. Ether vai continuar performando? Sim, Bitcoin continuando subindo, a gente vai ter uma boa performance do Ether. Tem dias que a gente vai consolidar ao longo desse caminho, mas para mim a gente está muito longe de chegar dentro do topo desse ativo. Agora é o momento da gente se desfazer das nossas posições? Não. Como eu falei na sexta-feira passada, eu estou segurando as minhas posições até a gente encontrar uma zona de distribuição cíclica. A gente vai encontrar isso através da análise on-chain. Enquanto nós não chegarmos dentro dessa zona de distribuição cíclica, eu estou simplesmente rodando os meus ativos. Aqui agora é aquele momento que as pessoas que tradam o ativo, elas vão vender e elas vão se arrepender no dia seguinte. Porque elas vão vender acreditando que encontrou topo dentro do price action, mas a parada vai continuar subindo. Vão vender acreditando que encontrou topo no price action, a parada vai continuar subindo, porque estamos dentro de uma fase eufórica. Essa é a última fase do ciclo. A fase que os ativos eles sobem de uma maneira muito exponencial. Sim, você tem que estar preparado para tudo isso, porque a gente está subindo desde novembro de 2022. Já fazem 2 anos já que nós estamos subindo. Essa última fase do ciclo ela dura alguns meses, é a fase mais exponencial, mas saiba que essa fase vai acabar. Saiba que depois disso, se você não espremer a laranja agora, você vai ficar só com um bagaço durante uma fase de bear market lá na frente, beleza? Mas a gente ainda tem muito tempo para chegar dentro dessa fase de bear market.
Entenda que a última fase do ciclo, ela ainda está em seu início, tá? Quando a gente olha, por exemplo, para o NPL, ele voltou a subir, mas a gente ainda não entrou ali na fase azul aqui em cima, que ela vai marcar exatamente o momento que a gente entra dentro dessa última fase do ciclo. A gente ainda tem espaço para poder subir. Mas saiba que daqui para frente esse jogo já não é do Bitcoin. A gente fica investido em Bitcoin, fica com uma carteira concentrada em Bitcoin da fase de capitulação até a gente chegar próximo dessa fase de euforia, tá? Quando a gente estiver entrando em dessa fase de euforia aqui dentro do NPL, nossa carteira ela não deve mais estar concentrada em Bitcoin. Eu sei que às vezes parece simples você escolher 10 bons ativos. Eu sei que às vezes parece que ter 20% em Ether, 50% em Bitcoin, 30% nas altcoins parece a melhor estratégia, porque dessa maneira você não vai perder nenhuma movimentação, né? As pessoas viram para mim e falam, não é entre Ether ou Solana que você vai escolher, tem os dois na carteira. Eu não concordo. Os dois ativos, eles estão se propondo a ser uma blockchain para outras aplicações. A Solana ela é uma concorrente da Ethereum. Você precisa escolher em qual ativo você vai concentrar o seu capital em um determinado momento. Porque saiba, uma hora a Solana vai performar, outra hora o Ether vai performar. Se você conseguir rotacionar o seu capital, você pega as duas performances ao mesmo tempo, em vez de você estar exposto em um e depois exposto em outro. Olha só. Eu subi o ciclo extremamente concentrado em Bitcoin. Agora eu estou extremamente concentrado em Ether. E daqui para frente a minha concentração vai ser em altcoins. Não olho mais para Bitcoin. Bitcoin já deu. Ele vai continuar subindo? Sim, ele vai continuar subindo. Mas 100% de alta, 160 mil, são apenas 100% de alta para a gente bater 160 mil no Bitcoin. Quando a gente olha para Ether, mais 100% de alta ali, a gente está um pouquinho a mais do que o nosso all-time high anterior, então tem muito espaço. Quando a gente olha para as altcoins, 100%, cara, isso daí algumas altcoins vão fazer em alguns dias, beleza? Então nesse momento, é o momento sim da gente começar a buscar por altcoins, é o momento sim da gente buscar as gemas, né, que vão nos deixar milionário daqui para frente, mas saiba que isso é uma janela de tempo, beleza? Bom, além do NPL ter que chegar na sua última fase do ciclo ali, a gente vai ter formações de topo quando o investidor de curto prazo ele chegar dentro dessa fase amarela, que é a fase de otimismo. Antes da gente ver essas movimentações, antes da gente ver os investidores de longo prazo enviando o Bitcoin para dentro das corretoras, que foi o que aconteceu nesse período aqui, a gente não deve se preocupar ainda com formações de topo, porque afinal de contas, os envios de Bitcoin para dentro das corretoras do investidor de longo prazo, ele ainda é pequeno. Quando a gente tiver grandes volumes dessa maneira, a gente começa a se preocupar, não só com o investidor de curto prazo, mas quando o investidor de longo prazo também estiver enviando altas concentrações de Bitcoin para dentro das corretoras. Olha só, para que a gente envia Bitcoin para dentro da corretora se ele estava travado dentro da wallet? 2 motivos. Um é para a gente rotacionar o nosso capital. É isso que está acontecendo nesse momento. Outro é para a gente realizar os nossos lucros e sair do jogo do mercado. Quando a gente tiver altas realizações de lucro acontecendo, significa que a gente chegou dentro de fases históricas de topo. Por exemplo, quando a gente olha para o topo recente que nós tivemos aqui, que foi os 73 mil dólares, a gente teve muita realização de lucro acontecendo. Quando essas realizações de lucro elas começarem a acontecer de uma maneira muito agressiva aqui, a gente vai entender que nós chegamos em região de topo. A partir desse momento, a gente começa a entender se a gente sai do jogo ou se o capital ele ainda está rotacionando. Caso o capital esteja rotacionando, a gente também sai do Bitcoin e vai para os outros ativos. Mas entenda que daqui para cima, as suas posições elas já não devem estar tão concentradas em Bitcoin. Seja prudente, obviamente, para você ter uma exposição dentro das altcoins. Não vá me colocar, cara, maior parte da carteira nas altcoins. Escolha ativos, por exemplo, como o Ether, para ser o guia da sua carteira nesse momento. É o que eu estou fazendo e é o que eu venho falando com vocês há semanas. Para mim, o jogo agora é do Ether. E a gente viu aí em uma semana Ether entregando uma alta de 33% de uma maneira muito agressiva. E isso ainda é só o começo do nosso capital rotativo para o Ether, beleza? Bom, como vocês sabem, a nossa clássica zona ali de acumulação, a gente saiu da nossa zona de acumulação e a gente rompeu a nossa linha de tendência de baixa.
Ether está em uma grande tendência de alta aqui. Inclusive, se a gente olhar para o price action do Ether em gráfico de 4 horas, a gente não tem pullbacks acontecendo. São consolidações, subida, tá? O ativo está subindo de uma maneira muito mais agressiva. Todo mundo que conseguiu concentrar a carteira aqui embaixo junto comigo, nesse momento está vendo altas violentas acontecendo dentro desse ativo. Nós ainda estamos longe das regiões finais, por exemplo, de saída e realizações de lucro. Como eu falei com você na sexta-feira, vamos ter regiões de resistência para enfrentar? Sim, vamos ter regiões de resistência. Vamos ver alguns traders fechando as suas posições no curto prazo, mas saiba que esse não é o momento de você olhar para curto prazo. Esse é o momento de você olhar para longo prazo. Chegamos em 0,382 de Fibonacci, como eu comentei na sexta-feira. Aqui vai haver algumas realizações de lucro dos players do curto prazo. Mas não queira jogar esse jogo no curto prazo nesse momento. Queira jogar um jogo de longo prazo. Afinal de contas, nós estamos entrando dentro da fase de bull market do Ether. Se nós estamos entrando dentro de uma fase de bull market do Ether, significa que nós estamos no começo de uma grande movimentação. Veja que fases de bull market, elas são bem agressivas ali e elas levam vários dias, por exemplo. Não queira estar fora dessas movimentações. Não é à toa que eu venho expondo as minhas carteiras nos últimos meses a esses ativos, não só em Bitcoin, mas como em Ether também, e já faz alguns dias que eu venho rotacionando o meu capital para as altcoins. É muito bom você escolher 10 bons ativos, comprar, esquecer e acreditar que a alta é infinita. Mas saiba que é melhor ainda você rotacionar o seu capital, porque você vai ver o seu dinheiro valorizando de uma maneira muito mais rápida e muito mais agressiva. Meu amigo, mais pra frente eu vou te mostrar quanto de Ether eu comprei. E olha, não foi pouco. Se você souber o quanto que eu estou rindo à toa nesse momento, cada dia que passa, você não tem noção. E todas as minhas carteiras, elas estão altamente concentradas nessas oportunidades. Olha só, quando foi a fase da gente comprar Bitcoin, a gente comprou. Há 2 meses eu falei dentro da carteira Rumo 1 Milhão pra gente comprar Bitcoin em 53.800. E também quando a gente olha há 30 dias ali, eu também falei dentro da carteira Rumo 1 Milhão pra gente começar a comprar Ether em 2.300. Naquele momento a gente colocou 15% da nossa carteira em Ether. Hoje, a carteira Rumo 1 Milhão, ela tem a maior concentração em Ether do que até mesmo em Bitcoin. Nem olhe essa carteira aqui, porque isso daqui é de 30 dias atrás. Muita coisa mudou de lá para cá. Nesse momento, dentro da carteira Rumo 1 Milhão, eu estou migrando o capital para as altcoins. Na semana passada, a gente migrou o capital para as altcoins e daqui para frente a gente vai seguir migrando o capital para as altcoins. Altcoins que nos mostram sinais dentro da análise on-chain, não bons projetos, por exemplo, porque através de bons projetos a gente não sabe a hora de vender. Através de dados on-chain a gente sabe a hora de comprar e a hora de vender. Se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões de dentro da carteira Rumo 1 Milhão, simplesmente isso. Eu escolho os ativos, eu compro, eu vendo, você copia e cola. Carteira Rumo 1 Milhão ela é 100% gerenciada por mim. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link que te direciona para uma página. Nessa página, eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Tem um vídeo aqui, você pode assistir esse vídeo, eu te explico como que é a plataforma, como que você vai ter acesso às informações, que você vai ter até um app exclusivo no seu celular. Aqui tem alguns resultados de alguns alunos aí, por exemplo, e se você tiver qualquer dúvida, você pode clicar nesse botão do WhatsApp aqui, o time de atendimento vai te responder ali para sanar as suas dúvidas. Afinal de contas, nós estamos em um momento excelente, um momento da gente olhar para as altcoins, um momento onde a altcoin season, ela nem começou de verdade. Daqui para frente, o nosso jogo, ele é um jogo de se expor em Ether e altcoins. Não é mais um jogo do Bitcoin. O jogo do Bitcoin, ele foi até aqui. Agora, em all-time high, o jogo é de outros ativos. Lembrando, se você quiser copiar e colar tudo aquilo que eu estou fazendo, carteira Rumo 1 Milhão, o link está na descrição. Essa é a melhor maneira que eu posso te ajudar. E, inclusive, você nem precisa saber sobre análise, você nem precisa saber sobre análise on-chain, você nem precisa conhecer os ativos. Você só precisa copiar e colar as minhas decisões de uma maneira simples, prática e objetiva, beleza?
link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!